Hoje nós temos Campeonato Brasileiro da Série B, 3 jogos com equipes que estão ali na parte de cima da tabela, e temos também o início de novas competições. Enquanto tem competição que se encerrou, para os jogadores pegarem umas férias, né? Também tivemos o fim da Eurocopa, da Copa América, nós também temos competições começando. Talvez não seja o seu foco, talvez você nunca tenha dado tanta atenção para essa competição, mas são competições interessantes. Em algum momento da minha caminhada, eu olhei para essas competições com bastante foco, com bastante carinho, tá? Que eu chamava carinhosamente de submundo. Por exemplo, tem o início da Liga da Bulgária, né? Aqui na Bulgária a gente tem uma dinastia do Ludogorets, se eu não me engano, há 13 anos. São 13 temporadas consecutivas. Na época que o Bayern de Munique estava naquela sequência de 11 títulos, estava ali rivalizando com o Ludogorets. Só que o Bayern ficou pelo caminho, né? Depois do título do Leverkusen, se não me engano. E o Ludogorets não parou. O Ludogorets continuou. E ele continuou como campeão nessa última temporada. Por exemplo, também tem o Midtjylland, que acabou de ser campeão na última temporada na Dinamarca. Também é uma competição interessante. Tem o Copenhague, tem o Midtjylland. É interessante. Outra competição que começa é a competição da Polônia, que esse time aqui de nome difícil, o Jagiellonia, foi o campeão da última temporada, depois de muito tempo também trocando entre os favoritos. Esse daqui, que não é tão conhecido assim, foi o campeão. Também tem a Romênia, que já está na segunda rodada agora, né? O Steaua Bucareste entra em campo nessa sexta-feira. E também teve o início, ou vai ter o início, da Sérvia, né? Com o Partizan jogando. Aqui na Sérvia, também não sei quantas vezes consecutivas, mas o Estrela Vermelha, ele domina de cabo a rabo, né? Foram várias temporadas seguidas. Não tenho assim com precisão igual o Ludogorets, mas para mais de 6, 7 seguidas. Também é uma competição interessante de acompanhar. Então, nessa sexta-feira, além da Série B, a gente vai falar um pouquinho também sobre essas carinhosamente chamadas competições do submundo, que podem preencher ali essa lacuna de intertemporada durante esse período mais fraco, vamos dizer assim, da nossa grade de trabalho. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade em grades fracas e fortes, né? Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 19 de julho. Muito bom dia, vamos começar o nosso planejamento. Não sei se você está vendo esse vídeo de dia ou de noite, tá? Eu tô gravando esse vídeo às 5 horas da manhã, por isso que você tá me vendo com essa cara de sono. Então já tô te dando bom dia de uma vez. Como a nossa grade é um pouco mais reduzida, eu vou fazer algo que a gente não consegue fazer durante a temporada, que é comentar sobre o que aconteceu ontem. Não para você. Quando você estiver vendo esse vídeo, já vai ser notícia passada. Você vai falar, pô, Theo, mas pra mim é legal, né? Porque pra mim foi realmente o que aconteceu ontem. Eu tô gravando esse vídeo na quarta. Então foi terça-feira. Foi a vitória do Corinthians em casa contra o Criciúma por 2-1, né? Estreia do Hugo no gol do Corinthians, Hugo ex-Flamengo, que já fez uma defesa incrível no início, acho que foi um chute do Éder. O Criciúma saiu na frente com um chute desviado de fora da área e o Corinthians com 2 cruzamentos, né? Um com o gol do Romero, acho que o outro do Kaká, acho que é Kaká, de cabeça. Corinthians mostrando força, né? Criciúma mais uma vez marcando fora de casa, todos os jogos, conseguiu encontrar o seu golzinho. E o Juventude, que não jogou na sua casa. Esse jogo, se eu não me engano, foi em Brasília. Não sei por quê. O Juventude foi engolido do início ao fim do jogo. Não sei por que o Juventude levou esse jogo pra lá. Não sei se teve algum problema no estádio ou se foi algo financeiro, né? Mas levou. E o Galo não... Também foi um amasso do Galo, mas o Galo não conseguiu vencer o Juventude. Marcou um gol de contra-ataque. E aí acabou segurando. Foi mais ou menos o que eu esperava. O resultado. Em relação ao Galo se complicar, ser um jogo under e tudo mais. Mas esse jogo fora da casa do Juventude tornou o cenário para o Galo bem mais favorável, né? Então, na próxima vez que eu analisar o jogo do Juventude, eu, sinceramente, vou tomar bastante cuidado de analisar qual estádio vai ser o jogo. Porque se ele for vender o mando, não sei se foi isso que aconteceu, pode ficar um pouco mais complicado. O jogo do Internacional com o Rosário também não era novidade. O Inter não vem bem fora de casa e não podia sair da Argentina desclassificado. E ele acabou saindo com apenas 1-0 atrás do placar. Nada de desespero. O Inter consegue vir aqui no Beira-Rio, muito provavelmente conseguir reverter esse placar,
né? Então era mais ou menos dentro do esperado. Huachipato e Racing é que não tá aparecendo aqui. Deixa eu dar uma olhada quanto foi. Huachipato e Racing. O Racing venceu por 3-2. Esse aqui já foi um jogo maluco, né? Pirotecnia pura. Na Copa do Egito não, no Campeonato do Egito, o Al-Ahly venceu. Aqui não tá aparecendo, mas o Al-Ahly venceu por 2-1 e se aproximou de novo da equipe do Pirâmides. Bom, pausando então esse momento aqui de recapitulação, vamos embora para sexta-feira. Vamos falar sobre Avaí e Ceará. Cotação de favoritismo pro Avaí de 2,15 contra o Ceará. Primeira coisa que a gente vai olhar, PDF de apoio. Se você não tem acesso, clica aí e seja membro do canal. O Avaí, ele é um bom mandante. Ele já foi o mandante melhor. Mas hoje ele é um bom mandante. Ele não é espetacular, né? O Ceará não é um bom visitante. E é de costume isso, tá? Então nós temos no Avaí metade das vitórias. Já não é, como eu falei, como era antes. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar. O Ceará também não é. Não é uma equipe espetacular em relação a gols marcados. E também não é uma defesa supra-sumo. Então o Avaí hoje, com todo respeito, em casa, passou a ser um time mediano, né? Já foi muito bom. Teve uma sequência muito boa, hoje nem tanto. O Ceará fora de casa vem de 4 derrotas seguidas. Vamos dar uma olhada contra quem? Porque é importante medir também a força, né? O Ceará perdeu para o Paysandu, marcando um gol, para Ponte Preta, marcando um gol, para o Brusque, não marcando gol, e para o Vila Nova, marcando 2 gols, né? O time do Avaí tem o mesmo número de gols marcados em casa que o Ceará fora, mas o time do Ceará sofre quase que o dobro de gols do Avaí. Então, a primeira coisa relativamente boa do Avaí é ter menos de um gol por jogo sofrido. A quantidade de finalizações no alvo que as duas equipes precisam para marcar um gol é praticamente idêntica. O Ceará ainda é um pouco mais competente. Então, nada de superioridade aqui. Primeiro tempo também muito ruim das duas. Dá para dizer até que defensivamente o Ceará é pior. No segundo tempo também não temos tanta superioridade. Então, a gente olha para o mercado com essa cotação, por mais que 2,15 seja uma odd atrativa e a gente pense assim, pô, o Ceará é um visitante ruim, não vejo valor em apostar a favor do Avaí nessa cotação, porque provavelmente ela tá justa. Talvez se fosse no início do campeonato com o Avaí lá em cima, era melhor. Hoje em dia com o Avaí mais mediano em casa, nem tanto, né? Principalmente pelo fato do Ceará tá marcando com frequência, mesmo nas derrotas nos últimos jogos. De 3 nos últimos 4 jogos ele conseguiu marcar gol, né? Então me causa um pouco de desconforto pensar numa vitória do Avaí seca, fechando o olho. Eu acho que é mais fácil a gente acompanhar esse jogo ao vivo, tá bom? Certo? Então beleza. Alguma outra informação aqui, ó. O Ceará tem marcado muito de escanteio, né, de bola aérea. Os jogos do Ceará fora de casa são mais over do que os jogos do Avaí em casa, então eu não puxaria tanto o cenário de over nesse jogo. Não vou marcar aqui uma possibilidade tanto de gols. Em relação a momento, o Ceará é um pouco mais agressivo no segundo tempo do que na primeira etapa e também sofre, o Ceará sofre mais gols de maneira distribuída, mas principalmente no início e no final. Comecinho dos 15 e no final dos 76 aos 90. Não são equipes que conseguem bastante escanteio, isso dá um ruído aqui na análise, né? Não dá pra saber se são equipes que gostam da bola ou não, a gente já vai olhar isso. Vamos olhar isso daí? Vamos complementar essa informação então? Deixa eu buscar aqui pra vocês, pra nós, né? Pra vocês não, pra nós. Vamos olhar aqui alguns jogos do Avaí como mandante e alguns jogos recentes do Ceará como visitante. Avaí Chapecoense foi uma superioridade do Avaí, mas também não foi nenhum massacre, só no finalzinho. Avaí Guarani, também não houve nenhum massacre do Avaí. O Avaí, inclusive, cedeu a oportunidade para o Guarani. E olha que o Guarani, ele é o último colocado, tá? O Guarani marcou 2 gols contra o Avaí lá. Depois, o Avaí agora pegou o Amazonas. Foi um pouco mais de domínio, porque o Amazonas joga de maneira reativa. E contra o Novo Horizontino, a derrota, nada de superioridade. Nem depois de tomar o gol, o Avaí conseguiu ter uma abafa, tá? Então, não é um time que tem tanta agressividade assim na hora de propor o seu jogo. O Ceará fora de casa jogou contra o Brusque na derrota, teve mais posse pelo visto aqui, mas acabou perdendo num gol no ataque do Brusque. Depois contra a Ponte Preta também teve mais domínio, mas ainda assim perdeu um gol de contra-ataque. E agora contra o Paysandu
também é um time que também briga pela bola. Então, eu não tô vendo o Avaí dominar de cabo a rabo esse jogo, mais um fator aqui que contribui para um jogo para possibilidade de correção de preço, tá? Para você que tá no trade, aprendendo sobre trade, inclusive, deixo sempre o meu curso aqui embaixo. Nessa intertemporada é excelente momento para você estudar, tá? Se você tem essa disponibilidade, tá de graça. Aliás, sempre foi. Mas é sempre bom lembrar, né? Às vezes tem gente que gosta de pagar por algo que não tem necessidade. Então, para mim, não é saudável apostar a favor do Avaí nesse momento no pré-live seco. Mas se você quiser, durante o jogo, acompanhar algum momento do Avaí bom e trabalhar contra o Ceará, ou encontrar um momento onde o Ceará tá melhor e trabalhar contra o Avaí, ok. Cuidado porque o Ceará tem sofrido, e não é raro de acontecer, gols de contra-ataque. Então, momentos onde o Ceará está melhor em campo, ele pode ceder oportunidade. Fica de olho se ele está cedendo o contra-ataque para o adversário ou não. Fechou? Às 21h30, nós temos o jogo do Coritiba com o Mirassol, já que Sport Operário foi adiado, né? Nesse jogo, a gente tem o favoritismo do Coritiba, a cotação um pouco mais baixa até do que o Avaí. Será que essa cotação tá justa? De novo, vamos dar uma olhada. Será que é atrativo a gente pensar nessa cotação de 2? Vamos dar uma olhada no PDF de apoio. Olha só, aqui a gente já tem um bom mandante, né? Mais que a metade das vitórias, um time com iniciativa, um ataque poderoso, uma defesa sólida, contra um péssimo visitante. Nenhuma vitória fora de casa. O time falhou em marcar em mais de 60% dos jogos, sofre gol com muita frequência. Então aqui, essa cotação próxima de 2 faz sentido. Só de olho, só de bater o olho a gente já começa a perceber, certo? Faz sentido. O Coritiba não é um grandíssimo time fora de casa. Coritiba não venceu nenhuma. É verdade. O Mirassol em casa é um dos melhores mandantes da competição, não perdeu nenhuma. É verdade. Mas quando o negócio inverte, quando o Coritiba joga em casa, no Couto Pereira, e o Mirassol joga fora de casa, realmente nós temos péssimos números do Mirassol e excelentes números do Coritiba. Se a gente for analisar só número, essa cotação, ela tá justa. Vamos analisar um pouquinho além disso, tá? O Coritiba tem uma iniciativa muito grande, como eu falei. Isso eu gosto muito. Para trabalhar correção de preço é muito bom. O Mirassol não costuma sair na frente do seu jogo. Além disso, o Coritiba tem 3 vezes mais gols marcados do que o Mirassol, obviamente no cenário dentro e fora de casa. E o Coritiba tem menos que a metade dos gols sofridos. Em relação ao aproveitamento, olha que curioso, não é o suprassumo. Coritiba não é aquele time que precisa de pouquíssimas finalizações para marcar um gol, mas é metade das finalizações que o Mirassol precisa, né? Então, no comparativo, sim, o Coritiba tem um aproveitamento melhor. O primeiro tempo do Coritiba poderia ser com um pouquinho mais de vitória. Chega ali a quase 40%, mas é uma superioridade. O Mirassol não perde tanto o primeiro tempo, o problema do Mirassol está mais no segundo, mas ainda assim o Coritiba é superior. No segundo tempo, o Mirassol tem o seu pior momento defensivo e o Coritiba, apesar de ser superior, não tem tanta efetividade no ataque. Se o primeiro tempo do Coritiba fosse contra o segundo tempo do Mirassol, teríamos aqui um massacre provavelmente, mas não é o que acontece, tá? Em jogos do Coritiba em casa, o over 1,5 aconteceu em 50% dos jogos apenas e o 2,5 em 25% dos jogos apenas. Em jogos do Mirassol, o over 2,5 também aconteceu fora de casa em 25% dos jogos apenas. Me parece um cenário de jogo under, mas vamos dar uma acompanhada aqui nos últimos jogos de fato do Coritiba, dentro da sua casa, obviamente, ó. 1-1 com o Paysandu, 1-1 com o Vila Nova, 1-0 no América, aí aqui um fora da casinha, né, um 4-2 e um 3-0. Então foram poucos os jogos over 2,5, é verdade. Fora de casa do Mirassol, perdeu de goleada para a Ponte por 4-2, também fora da casinha, porque a maioria dos jogos é 1-1 com o Novo Horizontino, derrota para o Vila Nova 1-0, derrota para o Sport 1-0, derrota para o Amazonas 1-0. Então, realmente é um jogo com tendência mais under, né? O under 2,5 e o under 3,5 já estão com cotações mais esmagadas. Não vou te indicar gols aqui, tá bom? Em relação a cartões, nós temos aqui duas equipes com baixo número de cartões também. Então, apesar de ser aquele jogo under, com tendência, claro, pode ser que esse jogo, mas com tendência, não me parece também ser um jogo muito pegado, assim, de porradaria. O estilo do Coritiba me parece um estilo mais propositivo. Vamos dar uma conferida se isso aqui é verdade? Deixa eu pegar aqui jogos do Coritiba em casa e jogos do Mirassol, as derrotas do Mirassol praticamente, né? Com todo respeito, fora de casa. Ó, o último jogo do Coritiba, vou pegar os últimos, né? Não só o último. Coritiba e América. O América, nesse momento, é o terceiro colocado do campeonato, então, time protagonista. Foi uma divisão aqui de protagonismo, falando em protagonista, né? O Coritiba acabou vencendo no momento que nem era tão bom assim, ele acabou marcando um gol. Coritiba e Vila Nova também protagonismo, né? O Vila Nova hoje é o segundo colocado, com a vitória do Santos sobre o Ituano. O Coritiba, depois de tomar o primeiro gol,
teve um massacre aqui, conseguiu massacrar o time. E contra o Paysandu, mesma coisa. Depois de tomar o gol, teve um pouco mais de iniciativa. Mas nesse jogo contra o Paysandu não foi um massacre tão grande. Mas costuma ter um pouco mais de domínio, um pouco mais de posse, né? Já o time do Mirassol, fora de casa, vamos pegar o Mirassol no Brasileirão, contra o Novo Horizontino, teve um pouco mais de domínio, mas saiu atrás do placar. Então o Novo Horizontino, que é um time de contra-ataque, escolheu recuar. Contra a Ponte Preta, foi um jogo onde o Mirassol praticamente não teve posse. Os gols marcados eram situações de contra-ataque, né? Uma aceleração, um pênalti, depois o final. Deixa eu pegar mais um aqui atrás. É porque o Mirassol também está jogando a Copa Paulista, né? Contra o Sport, olha só. Mirassol se comportando de uma maneira mais reativa e contra o Amazonas, também o Mirassol de maneira mais reativa. O que a gente tem de informação aqui? O Curitiba é sim um time mais dominante, só que o Mirassol, por mais que não tenha tido bons resultados, é um time reativo fora de casa. Isso quer dizer que o Curitiba com a posse de bola não quer dizer tanta coisa, tá? Na hora da análise mais aprofundada, a posse de bola para o Curitiba talvez não queira dizer tanta coisa. Muito provavelmente a gente tem que medir a efetividade do Mirassol quando ele joga no contra-ataque. Então, se o Mirassol consegue contra-atacar com frequência, é um ponto a se pensar não trabalhar contra ele, ou a favor do Curitiba. Agora, se os contra-ataques do Mirassol são neutralizados, aí a gente tem um time que vai mal fora de casa, que está no mau momento também dentro de campo. Tá bom? Aí pode ser interessante essa correção de preço. Não vou te indicar também o mercado de gols. Pode ser um 5-5 aqui, mas os últimos jogos das duas equipes, o over 2,5 principalmente acontece de uma maneira bem mais rara, tá? Os jogos que eu marquei pra gente acompanhar de forma complementar. Como eu falei, o início da Bulgária. Aqui nós temos o CSKA 1948 Sofia, não é o CSKA Sofia, mas não é. É o outro, né? E temos o Slavia Sofia. Não tenho tanta informação nesse momento, porque é o início. É a primeira rodada aqui, ó. Não tem nada. Então, à medida que as rodadas forem acontecendo, o nosso PDF de apoio vai sendo preenchido. E aí fica muito mais fácil. Usar a estatística da temporada anterior para medir a próxima, não gosto, acho errado. E usar a estatística de 2, 3 temporadas também fica muito ruim a análise. Então, toma cuidado, tá? São jogos que você quiser, pode ser interessante para você acompanhar ao vivo. Só toma cuidado com a liquidez. Na Dinamarca, nós temos o Midtjylland, que foi o atual campeão, né? Foi campeão na temporada passada, pegando o Aarhus. Eu nunca sei se é Aarhus ou Argos, enfim, pode ser interessante também, jogar complementar aqui. Tem o Nordland, que também é um time forte, né? Se não me falha a memória, o Nordland foi bem colocado na última temporada. Deixa eu ver aqui, Nordland, classificação da última temporada. Nordland disputou o título com o Brøndby, o Copenhague e o Midtjylland e ficou na 4ª colocação, tá? Então, na classificação geral, o Nordland também ficou na 4ª colocação. Então, é um time legal de se acompanhar, tá? Não é ruim, não. No Egito, nós temos a Copa do Egito. Se não me engano, a gente já tá numa fase um pouco mais avançada aqui. Deixa eu dar uma olhada também. Próximo jogo contra o Aluminium. Essa é a fase de 16 avos, né? Já não é aquela segunda, terceira fase, é a fase de 16 avos. Então já é uma eliminatória. Que, se eu não me engano, é jogo único, tá? É jogo único. O Pirâmides, por exemplo, que é um adversário do Al-Ahly esse ano no Campeonato do Egito normal, venceu o Al-Nassr por 4-0. É jogo único, sim. Não tem cotação do Al-Ahly ainda. Provavelmente vai ser muito favorito, tá? Liga do México à noite, com o Tijuana jogando. Sempre bom acompanhar o México à noite se você tem a oportunidade, assim como o MLS. Jogos à noite são interessantes para quem trabalha durante o dia e estuda também. Eu fazia muito quando trabalhava de carteira assinada. Trabalhava muito jogos mexicanos naquela época. Na Noruega, o líder, ainda é líder? Sim. Bodø/Glimt pega o Odd, ou ODD. Bodø/Glimt já deu uma disparada na frente aqui do Brann e do Molde. Então é sempre bom acompanhar. O Bodø/Glimt tem 33 gols marcados em 15 jogos. Uma média bem forte também. Campeonato do Paraguai com o Nacional, enfrentando o Trinidense. Não sei se é a sua praia, se for, vale a pena ficar de olho. Na Liga Peruana, eu gosto de acompanhar os 3 primeiros, né? Que, curiosamente, eles estão realmente ali nas primeiras colocações, que é o Universitário, o Cristal e o Melgar, né? Começa também o Campeonato da Polônia. Como eu falei, esse time da Jagiellonia, ou Jagiellonia, é o atual campeão, então deve vir com moral. Também coloquei aqui como uma possibilidade de jogo complementar. Na Romênia já é segunda rodada. Jogo do Steaua Bucareste é sempre bom de acompanhar. Quem que foi o campeão da Romênia no ano passado, hein? Você lembra? Agora eu quero tirar essa dúvida. Campeão da Romênia no ano passado, da Primeira Liga da Romênia, foi o Steaua Bucareste. Então ele já tá aí, ó, pra gente acompanhar nessa sexta-feira. Depois de um tempo sendo campeão o Cluj, o Faruk Constanta e agora
o Steaua Bucareste. O Steaua não vencia desde a temporada 2014-2015. 10 anos praticamente. Na seca conseguiu vencer. Na Sérvia tem a estreia do Partizan. Na Sérvia, o Estrela Vermelha, ele controla as coisas por lá. Inclusive, vou tirar a dúvida aqui de quantas vezes o Estrela Vermelha venceu em sequência. Ó. Desde 2018, 3, 6, 7 títulos consecutivos. Quem tinha tirado essa hegemonia do Estrela em 2016 foi o próprio Partizan. Então ele está aqui para enfrentar o Nepredak, ou Napredak, e a gente pode acompanhar esse jogo também. Na Suécia tem o Malmö, um dos líderes da competição, nesse momento é o líder isolado, mas de vez em quando troca também com o BK Häcken, com o Djurgårdens, vale a pena ficar de olho. O Sirius está na metade da tabela, os últimos jogos entre eles, o Malmö venceu os últimos 2 jogos. E nos últimos confrontos, só uma vitória do Sirius e várias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias do Malmö nos últimos 8 jogos contra o Sirius, tá bom? Se você gosta também do Campeonato Argentino, tem o Barraca Central contra o Newell's Old Boys. Aqui a gente já tá aquela tabela gigantesca, né? Do Campeonato Argentino. O Newell's está lá na parte de baixo, o Barracas também. Geralmente o Barraca Central é muito forte em casa. É um time muito chato. O Belgrano com o Riestra. O Belgrano já está aqui um pouquinho mais acima na tabela de classificação. Dentro de casa não perdeu nenhuma. Vale ficar de olho aqui também. Deixa eu colocar como um jogo complementar. E temos o Rosário, que acabou de vencer o Inter no primeiro jogo dos playoffs da Sul-Americana, pegando o Sarmiento. Rosário também meio de tabela. Dentro de casa, nenhuma vitória ainda. 2 jogos, 2 empates. Pouquíssimo saldo de gols, o Sarmiento já é um visitante um pouquinho mais chato, mas ainda assim o Rosário é favorito. E é isso, você vê que a gente tem bastante oportunidade, ó, que eu marquei como favorito. Olha só as ligas que eu marquei aqui. Essas são as ligas que a gente vai ver daqui pra frente. Ah, até eu não gosto dessas ligas. Tira férias, vai estudar, faz o meu curso, tenta se especializar, melhora um pouco mais a sua gestão, o seu emocional. Não tem problema, esse é um período de estudo mesmo. Agora, tô a fim de fazer trabalho durante o dia, pega a noite para dar uma revisada, para fazer um curso e tudo mais, sempre indico o meu aqui embaixo, e aproveita para fazer esses jogos um pouco menos, vamos dizer assim, carnavalescos, né? Um pouco menos atrativos. Não tem liquidez, não tem uma liquidez tão avançada. Não vai ser aquele jogo de Premier League, de campeonato espanhol, mas você vai conseguir ver o mercado se movimentando. Se você está aprendendo sobre trade, você vai aprender um pouco mais sobre precificação. Se você estiver aprendendo um pouco mais sobre o punch, beleza? Pode ser uma boa opção. É como eu falei, essa época do ano eu tiro férias, mas eu vou estar aqui todos os dias pra gente fazer esse planejamento juntos. Não vou fazer esses jogos porque realmente eu tô de férias. Foi um cansaço danado esse ano, principalmente na Euro, agora foi desgastante emocionalmente. Mas vou estar aqui todos os dias e eu espero você por aqui, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito. Eu vejo você amanhã. Um grande abraço e até a próxima.